Salve, salve, galerinha do 7º ano do Colégio Santa Joana d'Arc e demais amantes da história. Hoje nós falaremos um pouquinho sobre o feudalismo. Essa estrutura política, econômica, social e cultural que vigorou durante a Idade Média. Galera, como é de conhecimento de todos vocês, no ano de 476 depois de Cristo, vai acontecer a queda do Império Romano do Ocidente. Este fato, ele vai dar início à Idade Média. Galera, quando os povos bárbaros invadem a cidade de Roma, matando, destruindo, levando terror, as pessoas que lá viviam, elas fogem para o campo e passam a viver lá. Os locais que elas viviam se chamavam feudos, por isso o nome de feudalismo. O que é que nós podemos falar politicamente sobre o feudalismo? Descentralização. Uma das características do Império Romano era a centralização. Após a sua queda, o que é que vai acontecer? A descentralização. Não vai mais haver a figura de um poder central. Os feudos, apesar de ter lideranças, que são os senhores feudais, que são os administradores e donos, coletivamente não vai haver uma liderança. Vai ser descentralizado os feudos. Outra questão muito importante: suceranos e vassalos. O que seria isso? Galera, haviam os nobres que tinham muito dinheiro, que eram mais ricos, tinham muitas terras, e também haviam os nobres que não tinham muita estrutura. E o que acontecia? Esses nobres mais ricos, que a gente vai dar o nome de suceranos, eles vão fazer doações de terras aos nobres mais sem estrutura, que nós chamaremos de vassalos. Esses nobres que recebiam as terras, que nós chamamos de vassalos, eles tinham grandes obrigações com os suceranos, devido às doações. Como, por exemplo, se esse senhor sucerano fosse capturado por algum povo ou algum desafeto, estes senhores vassalos, eles tinham a obrigação de ir liberá-los, devido à doação da terra, né? Justamente isso. Outra questão: como é que era dividida a sociedade no tempo do feudalismo? A sociedade era uma sociedade estamental. O que é que isso quer dizer? Que a sua colocação social depende do seu nascimento. Se você nasce um homem nobre, você vai ser sempre nobre. Você nunca vai descender de classe. Sempre vai permanecer nessa classe devido ao seu nascimento. Quem estava no topo desta sociedade era o clero, padres, bispos, o papa, freis. Eles eram a maior autoridade política que existia no feudalismo. Apesar de que haviam os senhores feudais, que eram os donos dos feudos, também eram muito poderosos, mas nessa época a grande questão era a igreja. Ela estava acima de tudo. Logo abaixo, na pirâmide estamental, quem estava? A nobreza, que era composta pelos senhores feudais. A nobreza, ela administrava o feudo e também guerreava. Os exércitos eram compostos só pela nobreza. A classe pobre não participava dos exércitos. E na pirâmide mais embaixo, quem estava? Os servos. Pessoal, importante salientar que essa estrutura do feudalismo, ela era
uma sociedade bastante rígida, principalmente nas duas classes últimas, nas últimas duas classes. Como eu falei, quem nascia servo não podia ascender à classe de nobres, e quem nascia nobre não podia descender à classe de servos. Isso na alta Idade Média. Lá no finalzinho da Idade Média, na baixa Idade Média, nós vamos ver que essa sociedade rígida, ela começa mais a esmorecer. Por quê? Porque vai surgir uma classe chamada nobreza, que não vai ter poder político, mas vai ter muito dinheiro, e essa classe vai passar a comprar títulos. E dessa forma, ela vai começar a ascender na classe. Outra questão, mobilidade social. Da mesma forma, o seu nome era muito importante, e o seu nascimento é que condizia ao seu nome. Se você nascia naquela estrutura como nobre, um nome bem conhecido na sociedade, você para sempre pertenceria àquela classe. E economicamente, o que podemos falar sobre o feudalismo? O feudo, ele era autossuficiente. O que é que isso quer dizer? Um feudo, ele não dependia do outro para se desenvolver. Ele dependia de si mesmo. Tudo que ele produzia para o consumo interno. E algumas trocas com outros feudos. Mas ele não dependia de outro feudo para se desenvolver. Outra questão é uma economia ruralizada. Nesse período, não havia a monetarização, não havia moedas. Antes, no Império Romano havia, mas quando acaba o Império Romano, passa a acontecer o quê? O escambo. Em vez de eles venderem os produtos, eles passam a trocar produtos por outros produtos. Mas a monetarização só vai acontecer no fim do Império, no fim da Idade Média. Outra questão bastante importante, mão de obra servil. Nesse período, galera, não se fala em mão de obra escrava, porque durante a Idade Média vai nascer uma nova relação de trabalho chamada mão de obra servil. Que o que seria isso? O servo, as pessoas pobres, elas vão trabalhar para algum senhor em suas terras para ter algum benefício. A isso se dá o nome mão de obra servil. Galera, também é importante salientar a questão das terras. O que era mais importante nesse tempo eram as terras. Como eu falei, a questão da monetarização só vai surgir depois com o renascimento das cidades. Agora vamos ver como se encaixava os feudos dentro do território. Acompanhe comigo no próximo quadro.